Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, que tenham passado bem essa última semana e que os conselhos da Cigana tenham contribuído de alguma forma para o crescimento e para a evolução individual de cada um de vocês. Eu estou aqui neste fundo branco porque não estou em Curitiba, não estou na minha casa, não estou na praia, eu estou em Minas Gerais. Enfim, fazendo os rolê da vida. E com esses rolês da vida vem a percepção de o quanto a gente não tem o controle sobre nada, né, que acontece na nossa vida. E eu realizei bem isso durante essa viagem, esses momentos de viagens, principalmente nessa minha última viagem vindo até aqui. O quanto os planos, planejamentos, eles saem do nosso controle assim, num piscar de olhos, né? E isso tem me feito refletir bastante sobre o desapego, sobre a confiança, a fé e a entrega também, né? Pra, assim, elucidar um pouco o que aconteceu, foi que a gente fez uma revisão no carro antes de vir, afinal de contas são muitos quilômetros, nem sei precisar quantos, acredito que em média uns 900 quilômetros até aqui, de Curitiba até aqui, e no meio do caminho deu um BO no carro, uma coisa que a gente não estava esperando, afinal de contas a gente tinha feito uma revisão, né, como eu falei, e uma das peças que foram trocadas na revisão estragou na viagem, e aí gastos a mais, atraso. Eu tinha marcado algumas leituras de tarô aqui em Uberaba, tive que remarcar, e enfim, tava tudo muito detalhadamente, como boa virginiana, tava tudo detalhadamente esquematizado, a gente sai tal hora, para tal hora, chega tal hora, nada, perdeu, saiu tudo do meu controle. E aí vem aquele questionamento, como é que a gente faz? Puta merda, eu vou sair xingando tudo e todo mundo, ou eu vou pensar que isso aconteceu talvez por um aviso de que poderia acontecer algo pior, sabe? Tipo, calma, não é a hora de chegar lá ainda. Tem coisas a serem resolvidas. Isso é coisa muito prática, né? Assim, falando de uma coisa, um exemplo muito prático do que acontece no nosso dia a dia que sai fora do nosso controle. Mas e quando o planejamento é a longo prazo? Ou quando tem muito a ver com o que a gente quer, com os nossos sonhos, né? E aí parece que nada dá certo, e aí parece que a gente nunca chega lá. Como é que a gente encara essas situações, né? Estando aqui, eu tive a oportunidade de trocar bastante ideia com pessoas que eu conheci recentemente e foram muito reveladoras acerca disso, assim, desses questionamentos que eu já venho tendo de algum tempo pra cá, né, sobre como a gente encara essas coisas, como a gente encara a perda de controle. Isso faz toda a diferença na nossa... no que a gente atrai, na verdade, né? Eu acho que a forma como a gente encara as coisas tem uma ligação completa com a forma como a gente atrai as coisas. Então, aquele rolê do good vibes, né? O positivismo, ele tem um limite, né? A gente tem que sim que vibrar boas energias pro universo, pras pessoas, aquele rolê da gentileza gerando gentileza, isso é fato, né? Acho que a lei da atração fala sobre isso, eu tenho aprendido bastante aqui no Instagram com uma amiga, né? Uma nova amiga que eu fiz. Então a gente vibrar é muito importante, mas a gente não pode esquecer que a positividade ao extremo é tóxica também, né? Então, a gente tem sim que se frustrar, a gente tem sim que ficar chateado quando as coisas saem do nosso controle ou saem do planejamento, mas também não pode ser só isso. Tem que haver o equilíbrio, o famosíssimo equilíbrio. E
Enfim, isso também tem bastante a ver com o que eu tenho pensado sobre livre-arbítrio. Mas essa vai ficar pro próximo vídeo, porque senão fica longo demais. Aí daqui a pouco já tô fazendo podcasts. Mas fica aí a minha experiência e minha reflexão sobre o controle e sobre o desapego das coisas. Afinal de contas, a gente não tem controle sobre nada nessa vida. E vamos então de conselho musical da semana. Vamos ver que cartinhas vão vibrar pra gente, o que elas vão querer trazer, que mensagens elas vão trazer, que músicas vão aparecer aí na nossa playlist. Vamos pegar uma bichinha daqui. A carta dos encontros, a carta do parque. Não sei por que veio uma música na minha cabeça, mas acho que não tem nada a ver com essa carta. Que é aquela música, era uma casa muito engraçada, mas acho que tem a ver com a casa, não sei porque veio na minha cabeça. Mas a música do parque, ela fala sobre os encontros, sobre as novas associações, sobre os novos relacionamentos que se estabelecem, sobre até os momentos de lazer, né? Tem alguns baralhos que representam como a carta do jardim, falando sobre a colheita, de plantar coisas boas para colher coisas boas. E é isso que a gente deve fazer nas relações, né? E o que eu tava falando antes, da tal da gentileza que gera gentileza. E o que as trocas que acontecem tem muito mais a ver com a gente do que com o outro. Então, se a gente oferece coisas boas pro outro nas nossas trocas, nas nossas relações, automaticamente a gente é retribuído da mesma forma, né? Recebe da mesma forma. Então, essa carta fala um pouco sobre isso. Sobre os encontros, os bons encontros, as boas trocas, as boas vibrações, as festas. Me lembra aquela música da Ivete Sangalo. E vai rolar a festa, vai rolar. O povo do gueto mandou avisar. Uma musiquinha de festa aí pra nós. Pra gente, nessa semana, preservar os bons encontros e dar o nosso melhor. Se a gente espera que as outras pessoas tratem a gente bem, então vamos, né, tratá-las bem. E vamos ver aqui quem vem para complementar essa carta dos encontros. As nuvens. Nos avisando que nem tudo são flores nesses encontros. Que muitas vezes as coisas ditas são interpretadas de maneira incorreta. Como é que eu vou dizer? 50% da fala, da conversa é de quem fala e 50% é de quem escuta. E aí, como é que você fala as coisas? Você é agressivo na forma de falar? Você é delicado? Você é gentil? Você pensa em como aquilo que você tá falando vai impactar no outro? Sabe? Acabei de ver um vídeo dessa minha amiga aí que fala sobre lei da atração, de que você só deve opinar na vida do outro quando o outro pede pra você opinar. Senão é crítica, senão não é bem recebido, ou enfim, pode causar vários conflitos. E as nuvens falam sobre esses momentos turbulentos, meio conflituosos, que ficam tudo meio nublado, você não entende o que a pessoa fala ou não fala corretamente, não consegue se expressar. Então a gente tem que cuidar essa semana com a forma como a gente fala as coisas. E também não tomar tudo que a gente ouve como direta pra gente, sabe? Às vezes é nosso, né? E não do outro. E aí o outro fala e você entende como se fosse pra você. E aí aquela coisa da carapuça que serviu, né? Então vamos cuidar nas nossas relações da forma como a gente fala, como a gente se comunica, pra não haver mal entendidos aí durante essa semana. E pra fechar, ai, que fechar o quê, doida? Vamos pensar numa música que fala sobre nuvem, ou sobre conflitos, ou sobre nebulosidades. Quem pode ser, meu Deus do céu? É uma música que eu amo, que fala, é do Caetano Veloso. You don't know me, but you never get to know me.
You don't know me at all. E é isso, né? Tipo, você não me conhece. Então, pelo fato de você não me conhecer, o que eu falo pra você vai ser interpretado da forma como você quiser. Então é a gente entender o jeito que a gente é, que é o principal, perceber o jeito que a gente se comunica e tentar apaziguar as coisas. Se a gente é muito passivo na comunicação, vamos tentar ser um pouco mais ativo, um pouco mais invasivo. Se a gente é muito, né, eu tenho esse jeito de ser meio impulsiva às vezes na fala, ou até meio agressiva quando eu quero mostrar minha opinião e tal. Vamos pegar leve aí essa semana. E agora sim, vamos ver quem vem pra fechar esse trio maravilhoso de conselhos musicais da semana, com esse baralhinho cigano aqui que já tá desgastado. Os avisos, as mensagens, a carta da carta, falando pra gente ler os sinais, né? Ali fechando a atenção. Como é que a gente se comunica com o outro? Como é que a gente sabe que o outro tá entendendo? Lendo sinais, observação. Não é à toa que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Tô parecendo aquelas vó, né? Aquelas tia falando, né? Mas é isso, né? Observa. Perceba, o outro tá entendendo o que eu tô falando? O outro tá afim de ouvir o que eu tô falando? O outro pediu pra ouvir o que eu tô falando? Sim, então continua. Não, então vamos mudar o tempo que eu falo, vamos mudar o jeito que eu falo, ou vamos não falar, né? Então vamos cuidar aí essa semana com essas peripécias da comunicação, que fala uma música de cartas. Chico Buarque. Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Daí ele fala assim: aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. E tá, né? Continua. O Chico Buarque aí, ele revelou o rolê e, né? O Brasil aqui continua com a situação tensa. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana. Semana que vem a gente se encontra de novo. Já estarei em casa, saudade de casa. E é isso. Espero que vocês fiquem bem. Que Deus acompanhe vocês essa semana. E um beijão.